Bom dia, família, boa tarde, boa noite, depende do tempo e do país onde estás. Queremos falar hoje sobre o que acontece nas nossas famílias. A maldição, como título. Muitos pais, quando diz pais, pai, mãe, os parentes, muitos pais amaldiçoam os filhos sem saber. Muitos papás, muitas mamães estão a amaldiçoar os seus filhos sem dar conta. Mas hoje vou falar somente como é que as mães estão a amaldiçoar os filhos sem dar conta que estão a amaldiçoar. É assim, quando uma mãe está a tomar banho com seu filho, porque ainda é pequeno, não sei se é 1 ano e meio, 2 anos, 3, não sei. Pode ser menino ou menina. A primeira ideia é que, não, o filho é meu. Estou apressada, temos que ir na igreja e o tempo é curto. Vamos aproveitar só, tomar banho nós dois. Esquecendo que a nudez da mãe é uma bênção para o pai. Mas a nudez da mãe é uma maldição para o filho, seja menino ou menina. Por quê? Porque não se pode fazer isso. Não é bom. Então, as mães que fazem isso estão a amaldiçoar os filhos sem dar conta. Por quê? Além dos feiticeiros, além do mau comportamento que o filho pode ter, talvez no futuro, que vai também lhe prejudicar, além daquilo tudo, o filho, a filha, está a sair da casa dos pais com uma maldição. Por quê? Porque já viu a nudez da mãe. Não é bom. Outro ponto. Como é que as mães estão a amaldiçoar os filhos sem saber? Ponto 2. Quando as mães estão a fofocar os pais. Quando a mãe está a fofocar o pai perante os filhos. Quando a mãe está a falar mal do pai, do seu marido, do seu esposo aos filhos. Se há um problema entre homem e mulher, esposo e esposa, é entre vocês dois. Porque há momentos que vocês ficam na intimidade, ninguém está lá. Então, aproveita esse momento também. Quando há um problema, conversa. O diálogo é muitíssimo importante. Se não está a dar certo, o dono do amor, que ele mesmo é o amor, o dono dos casais, que é o Deus Todo-Poderoso, mete os joelhos no chão, ora, fala a ele. Ele vai dar a solução. Não vai nas pessoas. Pode ir também, às vezes, num pastor. E o pastor pode aproveitar dessa situação na tua fraqueza, na tua solidão ou uma coisa assim, interior. Estou falando da solidão interior. Por causa dos problemas que estão em casa, pode querer fazer coisas contigo que não podiam fazer. Acho que estão a me entender. Vai querer aproveitar de ti, do teu corpo. Mas, se ir a Deus, isso não vai acontecer. Minha irmã, deixa de falar mal do teu marido aos filhos. Estás-lhes a amaldiçoar. Porque as mulheres têm essa tendência de levar os filhos a lhe amar mais a ela, mãe, em relação aos pais. As mulheres gostam mais que os filhos se inclinam mais a elas. Não é todas, mas a maioria. Que se inclinam mais a elas em relação aos pais. Mas tens que saber, quando foste na casa do teu homem, será que vieste com os filhos lá dentro, já da barriga? 2, 3, 4, 5, vieste com os teus filhos? Não. Adquiriste os filhos lá dentro. Então, valoriza o teu marido. Não fala mal do teu esposo aos teus filhos. Por quê? Porque alguns filhos, o comportamento fica negativo. A rebelião. O marido é a cabeça de casa. Quando a mãe está a falar mal do pai aos filhos,
os filhos vão, espiritualmente, vão quebrar aquela autoridade. Não vão respeitar o pai. E também não vão respeitar a mãe. O comportamento, a educação vai falhar. Depois, mais tarde, vai falar, esses filhos não sei o que. Não, você é que quebraste o teu apoio e o apoio deles. Mas quando os filhos estão a respeitar o pai, a mãe, é difícil para desviarem, para se comportar mal. Porque, sabe, a mãe vai falar, o pai vai falar. Mas quando a mãe fala mal do pai aos filhos, já o pai já não vai ter consideração. Então, amanhã o comportamento vai ser negativo. Porque não vão ter medo, não vão ter aquele... Até não é medo, quer dizer, aquele... Também não é temor, mas aquele limite, sim. Não vão ter aquele limite. Porque quem quebrou o limite de libertinagem é você. Mãe, então, deixa esse hábito, não é bom. Uma coisa que eu noto, se houver divórcio, não estou a falar para ninguém divorciar, mas são coisas que acontecem na nossa sociedade. Quando há divórcio, as mulheres gostam de bombardear pensamentos, palavras negativas aos filhos para não amarem mais o pai. Por quê? Porque sabe que no futuro, eu, mãe, vou beneficiar somente eu, os filhos. Eu estou a falar, quando vieste, será que vieste com os teus filhos dentro da barriga? Não. Se há um problema entre vocês dois, não meta os filhos, porque isso é uma maldição para eles. Deixa os filhos crescer com pensamento livre, é muito bom. Algumas mães metem fios, muitas coisas assim, na cintura. Por quê? Porque a menina, quando tem 8, 7, 8, 9 anos, quando crescer, com seu marido, na hora H, lá na cama, para saber bem dançar. Mas isso não é bênção que estás a introduzir na tua filha, minha irmã. A boa coisa é lhe ensinar o caminho de Deus, da escola, ponto final. Mãe, tens que ensinar a tua filha a ter respeito no futuro ao seu marido, em vez de lhe ensinar como dançar. Isso não é bênção. Há mães que sabem dançar, mas não conseguem bem pegar o lar. Por quê? Não tem respeito. Então, se estás a ensinar a tua filha nesse caminho, em vez de ensinar o respeito, a palavra de Deus, isso tudo, ela vai ser especialista nas danças na hora H, mas vai falhar na convivência, no seu lar. Temos que deixar. São coisas que as mães vão fazer com que a maldição atinja as filhas sem se dar conta. Alguns divórcios aqui, quando digo aqui, quer dizer, fora do país, Europa, América, Canadá, não sei aonde, acontece por quê? Porque as mães em África estão a pedir muito nas filhas que estão na casa dos maridos fora do país. Quero isso, quero. Então, como a filha também não vai aguentar ou não está a aguentar, está vendo? Não, a minha família está a sofrer, vai querer pensar. Aqui como existe uma fórmula de divorciar, os filhos ficam comigo e eu vou beneficiar. Estou falando das mulheres. E eu vou beneficiar daquele dinheiro que dão para os filhos, somente para mim, e eu vou ajudar a minha família. Então, nesse processo de divórcio, quem provocou? É a mãe que está em África, por causa dos pedidos. Uma coisa simples. Quarto de banho, porta caiu. Minha mãe, está a chamar a filha. Minha mãe, aqui o quarto de banho, a porta caiu. Pega prego com martelo, ou chamam o primo, o que faz? Consertam. Mas estão a pedir, me envia $200. E
A filha vai pensar que, não, minha família mesmo está a sofrer. Eu tornei-me até mais que Jesus Cristo, tem que salvar a minha família. Entra no processo de divórcio, o marido sai fora de casa, vai fora de casa e fica com os filhos e o dinheiro que pagam para os filhos. Divórcio aconteceu. Quem fez isso? Quem provocou? É a mãe. Isso é amaldiçoar a filha sem saber. Muitas mães dizem às filhas, quando estão no lar, no seu lar, no casamento, saiba, minha filha, saiba que o marido não é tua família. Muitas mães falam assim nas filhas, o marido não é tua família. O marido pode fazer tudo, sempre vai te trair. Mas isso que tipo de conselho é isso? Isso até não é conselho, é veneno. Então a filha vai na casa do seu marido com o pensamento já que o meu marido não é minha família. Eu posso fazer tudo, sempre vai desviar. Então, marido, estás a viver com a tua esposa, mas ela tem pensamento que não és família dele. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quem? Você, esposa, és o osso dos ossos do teu esposo, carne que faz parte da integridade da carne do teu marido. Mas estás a pensar, o marido não é minha família, não é bom. Assim, a mulher vai viver com reservas, com hipocrisia. Quem está a provocar é a mãe, não é bom. O que temos que saber, nós, os pais, hoje, como estamos a falar das mães, existem mães que amaldiçoam os filhos sem saber. Mínimo erro, isso já se falou várias vezes. Você é uma boa, você é uma burra, você é burro, você não sei o quê. Nomes, ofensas. Filho, estás a amaldiçoar. A mãe que tem esse hábito, deixa, por favor. Em nome de Jesus Cristo, deixa. Não é bom. Não estás a abençoar, mas estás a amaldiçoar. A mãe, qualquer seja o comportamento do filho ou da filha, na escola, tens que encorajar, tens que dar mais força. Desta vez falaste, mas eu sei que és inteligente. Quer dizer, estuda só, é só estudar, estuda só, é mais, não sei o quê, vais ver só. Aposto que vais ter boa nota. E estás a forçar o filho ou a filha a estudar, estudar. Quando sai da escola, estudar, vai ter boa nota. Ela vai pensar, tipo, o filho, vai pensar, tipo, é magia, mas não é magia. Quer dizer, a mãe é que incentivou. As mães têm que deixar de amaldiçoar os filhos, de ofender. Não é bom. Isso, para hoje, são pontos que eu meti no meu caderno. Que Deus ajude todas as mães que têm filhos. Se teu marido tem um filho antes do vosso encontro, que está na tua casa, lhe valoriza, lhe considera. Deus vai te abençoar. Amém.